A palavra de Deus nos mostra, e é preciso lembrar constantemente, que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Assim, as armas da nossa milícia não podem ser carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas espirituais. O cristão, portanto, não pode se portar como um mundano, que não tem a quem responder ou recorrer diante das adversidades. Assim, veremos que a proteção divina não falha e prevalece sobre todos os males para aquele que se mantém fiel aos preceitos da sua palavra. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Povo de Deus, a paz do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, amigo que está sempre aqui no canal, para você, amante da Escola Bíblica Dominical, eterno aluno da Palavra de Deus, muito bem-vindo novamente, você que está sempre entrando, está sempre apoiando, está sempre ajudando o nosso canal. Não esqueça, tá, de deixar o seu joinha para a gente aí, deixe os seus comentários também. Você tem sido edificado nesse trimestre? O que você tem para compartilhar com a gente de ensinamentos sobre as lições desse trimestre? Se você está sempre com a gente, novamente peço a você, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém. Para você que está entrando a primeira vez, que privilégio ter você conosco aqui no canal. O canal Colégio do Discípulo é o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. E você que está entrando, clicou, entrou no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Se inscreva, ative o sininho das notificações para você receber nossos conteúdos. Deixa também o seu like para nos ajudar, comenta, participa dessa lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Compartilha esse vídeo com todo mundo, com seus amigos, coloca no grupo da igreja, no grupo da Escola Dominical, e te convido também a assistir os outros vídeos do nosso canal. Bom, nós estamos no quarto trimestre de 2024, da revista da CPAD, da classe dos adultos, essa revista maravilhosa que tem por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Vai na nossa descrição, porque você vai ter link para poder baixar essa revista em PDF, tá bom? Também tem um livro de apoio, que é muito bom para ajudar na sua Escola Bíblica Dominical. Tem nossas redes sociais, tem um grupo no WhatsApp, tá? Manual da EBD, onde nós colocamos só conteúdos para a Escola Bíblica Dominical. É muito bom, muito top. Vai te ajudar bastante, professor ou aluno, tá bom? E também tem link com dinâmicas e subsídios, que com certeza vai ajudar na sua lição da Escola Bíblica Dominical, porque junto nós vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Gente, na lição anterior, obviamente a lição de número 9, nós estudamos promessas para pais e filhos. Então nós mostramos biblicamente como deve ser o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Nos conscientizamos do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. E também compreendemos as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 10, que tem por título A Promessa da Proteção Divina. Essa lição que será ministrada presencialmente no dia 8 de dezembro de 2024, um dia muito especial, é o dia da Bíblia. Então, professor da Escola Bíblica Dominical, superintendente, não deixe de fazer um evento especial para o dia da Bíblia. É muito importante esse dia e nós gozamos do privilégio de estar num país, quantos países que não podem ter um exemplar bíblico, que é proibido. Aqui nós temos um dia no ano, inclusive é lei, é o Dia Nacional da Bíblia, o Dia Mundial, perdão, não me lembro, mas é o Dia da Bíblia. Então, nós temos esse privilégio. Use esse dia para conscientizar os seus alunos a lerem a Palavra de Deus, a buscarem entender a Palavra de Deus. Então, é muito importante que você fale sobre isso. A Escola Dominical é a escola que estuda a Bíblia. Então, você precisa falar, conscientizar o povo sobre ler a Bíblia, como ler a Bíblia, por que ler a Bíblia. Deixa Deus te usar, vai na internet, porque tem muita ideia, tem muitas ideias boas, de eventos para se fazer no dia da Bíblia. Eu particularmente vi um muito bacana, que é muito inteligente e que não se prende apenas no segundo domingo
de dezembro, mas você usa o dia da Bíblia para um projeto que vai levar todo ano e que vai fazer as pessoas lerem a Bíblia. Que projeto é esse que eu vi? Eu quero te dar essa ideia. Você já ouviu falar, né, na leitura bíblica em um ano. Inclusive nós temos um grupo no WhatsApp que vamos terminar no final de dezembro. Porém, dá para você enxugar isso, em vez de terminar dia 31 de dezembro, terminar no segundo domingo. Você se projeta o ano todo para terminar no segundo domingo, e no dia da Bíblia, né, eu vi essa ideia na Assembleia de Deus de Belém, se eu não me engano, de Pernambuco, se eu não me engano. E você então distribui certificados para aqueles que conseguiram, que perseveraram, que leram a Bíblia toda durante o ano. Então o dia da Bíblia vai ser um dia para finalizar essa leitura que foi feita coletivamente, presentear aqueles que perseveraram e para começar um novo ciclo. No dia 8, né, no dia da Bíblia, eles começam novamente essa leitura anual. Achei muito bom, muito interessante e estou com essa ideia para colocar em prática. Muito bom. O fato é que você não pode deixar esse dia passar em branco, tá? Por isso que eu dediquei alguns minutos aqui do início dessa aula para falar com você sobre isso, tá bom? Aproveite o dia da Bíblia para conscientizar os seus alunos. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a promessa da proteção divina. E é importante, né, porque em nosso meio, né, falando de crentes, muitos em nossos dias, eles temem expulsar demônios. Eles se apavoram diante de obra de feitiçaria, né, de objetos ligados ao ocultismo e etc. Então nós temos que orar, né, para você já ir para essa lição preparado. Ore para que Deus, por meio dessa lição, né, te use, professor. Eu torço para isso, creio nisso, oro por isso, para que Deus te use, para que sua classe saia esclarecida, edificada na palavra e com a fé avivada. Então é muito importante você motivar seus alunos a buscarem sempre o Espírito Santo para seguirem realizando a comissão dada por Cristo, né, revestidos de poder e munidos das armas espirituais. Então é muito importante, por exemplo, você pode ler o texto de Lucas 10, 17 ao 20, né, no qual o próprio Jesus fortalece seus discípulos quanto à autoridade que ele lhes deu pelo seu poderoso nome. Você pode também voltar para a lição de número 3, as promessas para a igreja. E lá vai estar a promessa de revestimento de poder, promessa de autoridade espiritual, promessa de batismo com o Espírito Santo, né? Tudo isso são fortalecimentos para a nossa batalha espiritual, conforme nós vamos ver nessa lição. Essa lição que tem por objetivo conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Também tem o objetivo de ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. E também tem como objetivo compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. E para isso, nós temos hoje como texto áureo o Salmo 91, versículo ou verso 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. A verdade prática diz que Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. E a nossa leitura bíblica em classe dessa semana está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 17, e também no Salmo 91, versículo 1 ao versículo 8. Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então, esse salmo é uma importante confissão de fé e exemplo de uma vida confiada à segurança protetora de Deus. O salmista exorta todos os leitores a buscar o refúgio do Senhor quando surgem momentos de medo. E Paulo ensina a epístola aos Efésios, no capítulo 6 particularmente, sobre uma batalha invisível aos nossos olhos, um mundo a qual nós não podemos ver, mas os seus efeitos são sentidos. E é uma guerra espiritual e invisível. Por isso nós temos armas espirituais para essa batalha. Não vou falar muito da leitura bíblica em classe agora, porque os nossos tópicos vão tratar sobre o Salmo 91 e também Efésios capítulo 6. Vamos ver primeiro, professor, isso aqui eu gosto de colocar para você, que é para ajudar você a organizar a sua lição. Eu particularmente na lição na igreja, eu não levo o mapa mental da lição, mas eu coloco aqui, porque aqui você vai se organizar. Tá? Aqui você vai entender como a lição está estruturada, está organizada. Essa lição de hoje, a lição de número 10, a promessa de proteção, tem como palavra-chave proteção. No Antigo Testamento, o conceito de segurança era expresso pela palavra hebraica batash. Esse vocábulo quer dizer confiar, sentir-se seguro, estar despreocupado ou descansar em Deus. No Salmo 78, verso 53, diz: "E os guiou em segurança, e não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos." Designa a segurança com que o Senhor conduziu o povo de Israel no deserto. O termo, portanto, descreve a segurança e proteção que o Senhor concede ao seu povo contra todas as ciladas do inimigo. 1 Samuel 12:11 os livrou da mão de vossos inimigos. 1 Reis 8:56 bendito seja o Senhor, que deu repouso ao povo de Israel. Na nossa leitura bíblica em classe, Efésios 6:11 revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então fala do conceito de proteção contra as astutas ciladas do diabo. A nossa lição ela está dividida em 3 partes, e estas 3 partes com os seus subtópicos. A primeira parte, nós vamos tratar sobre a proteção espiritual contra o inimigo. Então, nós vamos ver nessa primeira parte, na verdade, nos conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão. E também ver quais armas que o Senhor disponibiliza para essa proteção. Por isso nós vamos ver proteção espiritual contra o inimigo, dividida em 3 subtemas. O primeiro vai tratar da proteção contra o maior inimigo. O segundo subtópico, vai tratar sobre os inimigos espirituais em Efésios. E o terceiro subtópico fecha a primeira parte, mostrando as armas espirituais do crente. Então nessa primeira parte nós vamos falar sobre Efésios 6, mostrando a proteção espiritual, a proteção contra o maior inimigo, os inimigos espirituais de Efésios e as armas espirituais. No segundo tópico, nós já vamos ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. Então nós temos o tema do segundo tópico, a maravilhosa proteção de Deus. Aqui nós já vamos estudar o Salmo 91. Então o primeiro subtópico, a proteção de quem se relaciona com Deus. O segundo subtópico, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. E o terceiro vai falar sobre a onipotência de Deus. E em terceiro lugar, então, nós vamos compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Por isso, o tópico 3 tem como tema promessas e proteção. O primeiro subtítulo é os inimigos serão derrotados. O segundo é segurança e vitória para os que temem o Senhor. E o terceiro subtópico ou subtítulo é a abrangência da proteção de Deus. E a nossa introdução nos traz a reflexão de que nessa lição tomamos Efésios 6 e Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim,
Ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não era um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que entramos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos ver proteção espiritual contra o inimigo, proteção contra o maior inimigo, que é o primeiro subtópico, o segundo subtópico, os inimigos espirituais em Efésio, e o terceiro subtópico, as armas espirituais do crente. Proteção contra o maior inimigo. Então, há uma batalha espiritual, né, em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso maior inimigo. O capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios, Paulo nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus disponibiliza para a nossa proteção. É importante, então, você, crente, que vive hoje, particularmente, no nosso século, no nosso mundo gospel, totalmente antropocêntrico, nos mostra nos nossos louvores e nas nossas pregações, por exemplo, os louvores que diz que teu inimigo vai te ver de pé, quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Pregações que apresentam teu irmão, o teu vizinho, né, como teu inimigo. Não. O evangelho não é essa disputa de pessoas. Nossos inimigos não são carnais, mas sim espirituais. Por isso, é importante uma reflexão sobre o tipo de arma indicada para combater diferentes problemas. Por exemplo, você não usa uma oração para matar uma barata. Ou você não vai expulsar um demônio usando um inseticida. Então é importante entender que nós não vamos vencer as batalhas espirituais com armas físicas. E também é importante nós frisarmos hoje que nós não vamos vencer as coisas de ordem natural espiritualizando tudo, ou transferindo para Deus aquilo que é nossa responsabilidade, que cabe a nós fazermos. Assim também, quando nós tentamos lutar com armas humanas contra os inimigos e batalhas espirituais. Devemos usar os recursos naturais para vencer as coisas naturais e os recursos espirituais para vencer as batalhas espirituais. O fato é que nós vamos abrir essa lição falando do nosso maior inimigo, o adversário, Satanás, o acusador. O adversário sempre procurou atacar ao homem, né, criado conforme imagem e semelhança de Deus. Ele atacou o primeiro casal no Éden, provavelmente, né, como uma forma de se vingar de Deus, que frustrou os seus planos de ser semelhante a ele, conforme lá em Isaías 14, verso 13 ao 15. Ele quis elevar o seu trono e ser semelhante a Deus. Então o diabo, ele constitui-se inimigo de Deus e inimigo do homem. Ele usa todo tipo de armas espirituais, é claro, ele é um ser espiritual, né? Então, Paulo nos ensina que estamos em uma guerra espiritual e nos mostrou as armas que podemos vencer essa guerra espiritual. Em Efésios capítulo 6, do 12 ao 17, que nós lemos na nossa leitura bíblica em classe. Então, a vida cristã não pode ser comparada a um parque de diversões ou uma colônia de férias. Não estamos isolados em um ambiente livre ou em um espaço protegido, livre de desafios, de lutas espirituais. Pelo contrário, nossa realidade é um campo de batalha. E nesse campo de batalha, nós enfrentamos lutas intensas, confrontos constantes. E só existe duas realidades: aqueles que fazem parte do exército de Deus e aqueles que estão sob o comando de Satanás. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz do maligno. Então, o diabo ele rege um sistema. 2 Coríntios 4,4, Paulo diz que ele é o Deus desse século, desse mundo caído, contaminado. Ele mesmo em Mateus 4, Lucas 4 e Marcos, ele mostra, quando ele tenta a Jesus, ele mostra os reinos do mundo e diz que todos esses reinos estão sobre o senhorio dele. Então, é um reino organizado que luta contra tudo que é de Deus. Jesus disse lá em Mateus 12 que o reino de Satanás, ele não é dividido. Pelo contrário, ele é organizado, ele é articulado, ele é oportunista e se levanta contra tudo aquilo que é de Deus. Então, vamos ver
os nomes desse nosso maior inimigo, e olha que interessante, eu trouxe aqui para você, para a gente lembrar um pouquinho, olha o que eu tenho nas minhas mãos. Essa revista maravilhosa do nosso segundo trimestre, A Carreira que Nos Está Proposta. Lembra dela? Segundo trimestre desse ano, comentada pelo pastor Osiel Gomes. Então eu vou ler com você, você vai lembrar da nossa lição de número 5, Os Inimigos do Cristão. Como é bom a gente... a escola dominical é fantástica. Então as lições passam, mas nunca se desatualizam. Aqui você vai ver na sua tela, tem a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Lá em Gênesis 3, também Apocalipse 12, 9, a antiga serpente. Satanás é mencionado 52 vezes, adversário ou opositor. E aí tem alguns textos que você pode usar como referência. Zacarias 3, Mateus 4, Apocalipse 20. Diabo aparece 35 vezes, acusador. Mateus 4, Efésios 4. Maligno revela o seu caráter, em 1 João 5, 18, 19, que eu já até citei, o mundo jaz do maligno. Dragão vermelho revela sua ferocidade, e está citado no Apocalipse 12. Tentador, revela a ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Atos 5, 1 Coríntios 7. Enganador, Apocalipse 12 e Apocalipse 20, ele é aquele que engana. Beelzebul, chefe dos demônios, em Lucas 11, que eu citei aqui também, Mateus 12. Belial, pessoa má, sem valor, Juízes 19. 1 Samuel 30, 22. 2 Coríntios 6, 15. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Lá em Apocalipse 9, 11, também fala dele em hebraico Abaddon e no grego Apolion. Então ele é chamado de diversos nomes na Bíblia. Esse é o nosso maior inimigo, nosso maior adversário. Então, em segundo lugar, nós vamos ver os inimigos espirituais em Efésios. Então, em Efésios 6, do 10 ao 12, o apóstolo Paulo ele nos mostra que os nossos inimigos, como eu disse, são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, que são governos do mal liderado pelo príncipe das trevas. Potestades, que são poderes malignos que se levantaram contra os servos de Deus. Príncipes das trevas desses séculos, que são demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Então Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Então perceba que quando Paulo ele nos mostra isso, ele está nos mostrando, na verdade, que, como eu disse, Satanás ele possui um império organizado, estruturado. Tem gente que trata o diabo como burro, sabe? Como se os demônios fossem desunidos, fraco. Você não tem que temer ele. Maior é o que está em nós. Você não tem que temer o maligno, mas você tem que levar ele a sério. Ele tem poder? Tem. Agora, pelo amor de Deus, esse dia eu estava escutando na rádio um corinho de fogo desses aí, que corinho na nossa época, tinha Bíblia, mas hoje tem uns corinhos que só Jesus. E estava falando de uma batalha travada na terra, no céu, e os demônios guerreiam contra Emanuel. Irmão, pelo amor de Deus, demônio guerrear contra Emanuel. Ele é inimigo no sentido de oposição, mas não que ele pode guerrear contra Deus. Não que ele pode lutar contra Deus. A gente vai ver como ele vai ser destruído, a gente vai falar aqui hoje, mas vamos lá. Voltando para essa revista maravilhosa, vamos falar bem dessa revista, além de ser muito linda, bonita. Que saudade desse trimestre, foi abençoado, como eu gostei de aprender as lições dessa revista. Mas voltando para a nossa lição 5, os inimigos do cristão, ele nos apresentou 3 inimigos do cristão. A primeira é a nossa carne. Ele mostra 3 níveis de vícios infames. Eu vou ler com você a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ele fala de 3 níveis de vícios infames. A concupiscência da carne, que tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. Essa é a concupiscência da carne.
A concupiscência, tá? Fala de desejo desenfreado. Tá? A concupiscência dos olhos, que tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Tiago até diz que antes de cometer o pecado, primeiro você pensa. É por isso que a Bíblia instrui guardar nosso pensamento. Nós falamos muito aqui sobre a promessa sobre o coração, entendendo que o entendimento, o centro da vontade da vida, o pensamento, a mente, então tudo aquilo que a gente pensa. É por isso que Jesus diz que só de pensar você já pecou. E Tiago diz que quando você pensa, leva para o coração, deseja, se aquilo não é cortado, você põe em prática, então se dá luz ao pecado. Então essa é a concupiscência dos olhos, é aquilo que eu vejo, aquilo que me atrai, aquilo que me faz pensar no pecado. E ele fala, em terceiro lugar, da soberba da vida. A autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, a sua vanglória, o seu ateísmo. Por exemplo, Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 19. Fala como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia, a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E aí no capítulo 7, versículo 18, ele diz que, porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então ele está falando da soberba da vida. Ele está falando da natureza pecaminosa, caída. Então, nosso primeiro inimigo é nós mesmos, é a nossa carne. E é um dos inimigos mais perigosos. Porque todos os outros, que nós vamos ver aqui em segundo lugar, por exemplo, o mundo, e o que a revista está citando, o diabo, vai agir na minha carne. Eu vou desejar as coisas do mundo. O diabo vai me tentar na minha carne. Então é a natureza caída, pecaminosa, é muito perigoso. Então, antes de vencer as coisas externas, nós temos que vencer a nós mesmos, o nosso velho homem, a nossa velha natureza. E como eu disse, em segundo lugar, o segundo inimigo é o mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar o mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Tiago 4,4. E em terceiro lugar, o maior inimigo, como nós vimos no subtópico anterior, o diabo, que é o príncipe das potestades do ar, em Efésios 2. O diabo é real, é o chefe dos anjos caídos. O diabo é o príncipe das potestades do ar. Ele é o Deus desse século, em 2 Coríntios 4,4. Ou seja, ele lidera um exército maligno, sempre pronto a agir contra o povo de Deus. Em 1 Pedro 5,8, ele é chamado vosso adversário. Ele está sempre ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele lidera demônios. Agora, o que são demônios? Demônios são seres que têm personalidade e inteligência, como membros do reino de Satanás, conforme Jesus disse em Mateus 12. Eles fazem parte de um império maligno, altamente organizado, que tem autoridade sobre as potestades do ar. Como agentes de promulgação dos propósitos de Satanás, os demônios são inimigos de Deus e dos seres humanos. Mas, como eu disse, não é que eles lutam contra Deus, mas se opõem a tudo que é de Deus. Os espíritos demoníacos são completamente malignos e mal intencionados e estão sob a autoridade de Satanás. Então perceba que esse império, esse reino de Satanás, ele é hierárquico, ele possui hierarquia, ele possui ordem, organização. É interessante lá em Daniel, quando Gabriel vem trazer a resposta da oração, ele diz que foi impedido pelo principado da Síria. Então perceba que há um demônio que ele tem a responsabilidade de agir naquele determinado lugar. E aí ele tem que chamar Miguel, que é um anjo de guerra, para poder guerrear com esse principado, para que então Gabriel traga a resposta. Isso é uma realidade. Os demônios podem causar doenças físicas ao corpo humano. Quer ver, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 9, no versículo 32 e 33, e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E perceba o que Jesus faz, e expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. É interessante, Jesus aqui ele não cura esse homem para que ele fale, como ele fez com diversos enfermos, mas ele repreende o demônio, entendendo que o que causava a enfermidade desse homem era os demônios que estavam nele. Então, os demônios podem causar doenças físicas no corpo, mas, claro que não se deve afirmar que todas as doenças sejam resultado de espíritos malignos. Então, queridos, Satanás, ele impera um exército inteligente, organizado, hierárquico, tá? Que é organizado, né, um exército espiritual, obviamente, contra a vida do cristão. Então, ser cristão não é brincadeira, é coisa séria, isso é real. Porém, em terceiro lugar, nós vamos ver que nós temos armas espirituais para isso.
Então vamos ver as armas espirituais do crente, porque para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus. Essa armadura que é descrita em Efésios capítulo 6. Então, glória a Deus, porque essa é a boa notícia. Nós não estamos sozinhos nessa guerra. Lembra de Eliseu? Quando Geazi vê os inimigos cercando a casa deles, ele fica desesperado. E Eliseu ora para que Deus abra os olhos espirituais, porque no mundo espiritual há uma realidade. E quando os olhos dele se abrem, ele vê que tinha um exército muito maior ao redor, guardando eles, um exército celestial, um exército de Deus. Então nós não estamos sozinhos nessa guerra, nós somos um exército liderados por Deus. E Ele nos prepara com armas espirituais para vencermos essa batalha espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz, porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa batalha, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Eu quero voltar para a carreira que nos está proposta, dessa vez na lição 6. Porque a lição 6, enquanto a 5 mostra os inimigos do cristão, a lição 6 nos mostrou exatamente as nossas armas espirituais. Então aqui na lição 6, eu quero mostrar para você as armas do crente. Porque ele faz um paralelo muito interessante sobre arma, no sentido literal, e a arma no sentido espiritual. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, funda, arco, flecha, lança e dardo. Os de defesa são escudo, capacete, couraça e caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal, encabeçado pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. Eu não podia deixar passar esse comentário aqui do pastor Zé Gomes. Muito bom, muito top. Então vamos ver a armadura de Deus conforme Efésios 6, do 13 ao 17. Primeiro nós temos aí, e aqui não está na ordem do texto, está na ordem da armadura, o capacete da salvação. Depois eu vou falar sobre essa armadura na ordem do texto, mas aqui está na ordem da armadura. Primeiro vem o capacete, está na cabeça. Então, o capacete da salvação, ele protege a mente. Em segundo, a couraça da justiça. A justiça é a proteção do crente. Salomão fala no Provérbios 21, 21, o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Em terceiro, o cinturão da verdade. O cinturão ele amarra a couraça, ou seja, a verdade anda com a justiça. Salmos 15, verso 2, diz que aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Em quarto, a espada do Espírito. É a palavra de Deus para destruir todos os sofismas do inimigo. Como nós vimos em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então ela penetra essa espada, que é a palavra, ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, conforme Hebreus 4:12, ou seja, ela age tanto no corpo, na alma e no espírito. Em quinto, temos o escudo da fé. A fé é a segurança e a defesa do crente. Gálatas 5:5, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Sandálias do Evangelho da paz, onde o crente passar, deve levar a paz. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Agora sim eu quero mostrar para você cada uma dessas armas pela ordem bíblica e mostrando a importância de cada utensílio dessa arma espiritual citada em Efésios 6. Então, em primeiro lugar, nós vemos as armas de defesa. Então, no versículo 14, cingidos os vossos lombos com o cinturão da verdade. Faz referência
Em primeiro lugar, a verdade da doutrina de Cristo. E em segundo, a integridade do soldado. 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aí ele vem falar, também no versículo 14, vestida a couraça da justiça. Isso faz referência à justiça de Cristo. Também a retidão do soldado no campo de batalha. Em Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. 2 Coríntios 6, versículo 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Depois, já no versículo 15, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Faz referência, em primeiro lugar, à firmeza que o evangelho proporciona. Em segundo lugar, a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. E Paulo diz em Romanos capítulo 1, no versículo 16 da sua epístola, que e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas Paulo não lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Aí no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, faz referência à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Provérbios 30, versículo 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Aí no versículo 17, o capacete da salvação, que faz referência à certeza da salvação que já recebemos em Cristo. E também a convicção da plena salvação no último dia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 9. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as armas de defesa, as armas defensivas. Agora vamos ver as armas da armadura que são ofensivas. Versículo 17, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Essa arma é usada para resistir às ciladas do diabo. Jesus usou essa arma, a espada, para se defender dos ataques de Satanás, como também para atacá-lo, para revidá-lo. Usada para derrubar as fortalezas de Satanás. Mateus 10, no 19 e 20, quando Jesus envia os 12 discípulos, ele diz, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como que é a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por vós. E Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, vou citar de novo esse texto, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas? As fortalezas de Satanás. Então essa arma é poderosa, é espiritual, é dada por Deus para vencermos as guerras espirituais. Agora ela tem um segredo que eu quero compartilhar com você. O segredo para essa armadura funcionar está no versículo 18, que não está na nossa leitura bíblica em classe. Efésios 6,18, ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, a armadura espiritual só faz efeito quando é usada com a oração. A oração é o combustível da armadura. Então, é essencial o cristão ter uma vida de oração. Não se vence nenhuma batalha espiritual sem oração. Então, queridos, cientes de que a luta do crente não é contra a carne ou sangue, é preciso estar revertido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. O tópico 2 vai nos mostrar a maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. O subtópico 2, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. E subtópico 3, a onipotência de Deus. Perceba que nós passamos todo o primeiro tópico falando sobre a epístola aos Efésios, que é o primeiro texto da nossa leitura bíblica em classe. Agora nós vamos falar do segundo texto da nossa leitura bíblica em classe, que é o Salmo 91. Então, a proteção de quem se relaciona com Deus. Então, o Salmo 91 revela que a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença.
Versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com ele. Então, os servos de Deus que estão na sua presença, que estão na presença de Deus, para esses Deus promete vitórias nas lutas da vida. Do versículo 1 até o versículo 4 do Salmo 91, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é um escudo broquel. Então Deus promete descanso à sua sombra para todos os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Esse salmo, ele revela que Deus guarda seu povo e nunca deixa desamparado em tempos de aflição. Ele nos convida a caminhos em meio aos perigos, com plena confiança em sua proteção. Então nós vemos do versículo 2 ao 4, reforça que Deus é a fonte do livramento e segurança. E ele ilustra essa segurança e sua proteção com imagens como penas e asas. Esses símbolos expressam a ternura e a força do cuidado divino. Em momentos de batalha espiritual ou de insegurança, a confiança em Deus é o consolo supremo. Primeiro ele fala do modo como Deus protege, e então ele diz, ele é a fortaleza, ele é o refúgio, nele eu confio. Isso traz confiança para o salmista, e isso traz confiança para o servo de Deus. É importante deixar claro, né, que o Salmo 91 não é um amuleto que você vai deixar aberto, né, e tem crente que faz isso, gente, vai deixar aberto no Salmo 91 e ele vai trazer proteção. Não, não, não. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É estar em Deus, é buscar em Deus proteção. O Salmo 91, a Bíblia, não é amuleto de sorte. É relacionamento com Deus. É estar no esconderijo e à sombra do Onipotente. Os 4 nomes de Deus vistos nesse salmo descrevem diferentes aspectos de sua proteção. Em primeiro, o Altíssimo, versículo 1, e também no versículo 9, demonstra que ele é maior do que qualquer ameaça ou perigo que venhamos a enfrentar. Em segundo, onipotente, que destaca o seu poder para enfrentar e destruir todo e qualquer inimigo. Em terceiro, o Senhor, que em hebraico é Jeová, garante ao crente que a presença divina estará sempre com ele. Em quarto lugar, o quarto nome usado pelo salmista é meu Deus, que expressa a verdade de que Deus torna-se íntimo, achegado daqueles que nele confia. Portanto, Deus tem proteção para aqueles que se relacionam com ele. Em segundo lugar, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No Salmo 91, no versículo 4, 2 expressões chamam a atenção. A primeira é o laço do passarinheiro e a segunda é a peste perniciosa. Agora, o laço do passarinheiro simboliza as armadilhas que nos prendem de forma enganosa. É algo que nos atrai e, ao mesmo tempo, nos enreda. Essa imagem ilustra os perigos que podem complicar nossas ações. O Salmo 140, no verso 5, diz que os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Então essas armadilhas geralmente apresentam uma isca aparentemente benéfica, algo que promete prazer ou vantagem. Porém, ao buscá-los, nós acabamos aprisionados. É Deus que nos guarda, livrando nossos pés da queda e afastando-nos destas ciladas que conduzem à morte. E por outro lado, a peste perniciosa refere-se à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. Nos lembram, né, de terríveis epidemias que já se abateram sobre o mundo, ceifando vidas preciosas. Na lição sobre a cura divina, né, a promessa da cura divina, eu até citei aqui a peste negra, a peste bubônica, a gripe aviária, a gripe suína, a gripe espanhola, agora há pouco tempo a pandemia, né, do coronavírus, né? Então, com tudo isso, essa parte do Salmo nos fala da proteção de Deus. O salmista declara no verso 4, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então vamos ver as ameaças invisíveis no Salmo
91. O laço do passarinheiro, a peste perniciosa, terrores noturnos, seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, mortandade do meio-dia. Olha quanta coisa que tem relacionada ao mundo espiritual para se levantar contra a nossa vida, e isso não é para você ter medo, porque o Salmo 91 cita tudo isso aqui: laço do passarinheiro, peste perniciosa, terrores noturnos. Então veja que tem terrores noturnos e tem de dia, seta que voa meio-dia, peste que anda na escuridão, mortandade do meio-dia. Mas ele só nos apresenta tudo isso aqui para mostrar a proteção de Deus em meio a tudo isso aqui. Então, nós devemos nos cuidar. Na promessa de cura divina nós também falamos sobre cuidar dos médicos, cuidar dos físicos, cuidar dos mentais. Nós devemos se cuidar, mas também nós devemos crer que Deus nos protege e nos livra desses problemas ou em meio deles. Então, é uma promessa de Deus, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E por que, em terceiro lugar? Porque ele é onipotente. A onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é todo poderoso. Então essa é a base doutrinária para a proteção divina, que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representada na palavra Altíssimo, no versículo 1 do Salmo 91. E eu também quero ler com você a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, para a gente entender o que é onipotência. Então, no capítulo 2 da nossa declaração de fé, na página 33, o capítulo 2, que é onde trata sobre Deus, no terceiro ponto, que fala sobre os atributos de poder, vai falar sobre a onipotência. As perfeições exclusivas de Deus, como a onipotência, a onisciência e a onipresença, são características que comprovam sua grandeza e infinitude. Deus é onipotente. Ele é Deus Todo-Poderoso, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. O poder de Deus é ilimitado. Não há coisa alguma impossível para ele. A sua vontade, porém, é determinada por sua natureza santa e justa, pois ele não pode ver o mal nem praticá-lo. Tu és tão puro que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Abacuque 1,13. Nem pode mentir. Tito 1,2. A qual não pode mentir. Prometeu antes dos séculos. Então, a onipotência de Deus é um atributo incomunicável de Deus. Deus pode todas as coisas, e é por isso que ele, somente ele, pode nos proteger. Então, Salmo 91, verso 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, esse salmo apresenta a ideia do refúgio em Deus, descrevendo o crente como alguém que vive em íntima comunhão com o Senhor, habitando em sua presença, no seu esconderijo. E esconderijo sugere um lugar secreto e seguro, enquanto sombra do Onipotente transmite proteção e descanso. Aí lá no verso 7 ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu, porém, não serás atingido. Então, o salmista descreve a proteção de Deus como algo extraordinário, mesmo em meio à destruição em massa. A segurança é exclusiva para quem está em comunhão com o Senhor. Ele é onipotente, portanto, ele pode o que ele quer, quando ele quer. Então, isso é importante para aflorar a nossa fé, para despertar a nossa fé adormecida de que nós servimos um Deus onipotente. Você tem noção da grandeza disso? É um Deus que nada pode limitá-lo. É um Deus que não tem nele limitação em nada. Um Deus que tudo foi criado pelas obras da mão dele. Um Deus que criou todas as coisas, todo o universo. Um Deus que falou e houve luz. O que pode limitar esse Deus? Ele diz a Isaías: agindo Deus, quem impedirá? Então, nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus à sombra do esconderijo do Altíssimo. Entrando na nossa última parte, o terceiro tópico vai falar sobre promessas e proteção. Subtópico 1, os inimigos serão derrotados. Que promessa gloriosa. Subtópico 2, segurança e vitória para os que temem o Senhor. Subtópico 3, a abrangência da proteção de Deus. Os inimigos serão derrotados, pelo amor de Deus. Não ore para que Deus derrote aquela pessoa que te fez mal. Não ore para que Deus mate seus inimigos olhando, para o homem como seu inimigo.
Os inimigos que são derrotados aqui são nossos inimigos espirituais. Se algum irmão, pode ser irmão da igreja, querido, ou se alguma pessoa ímpia fez algo contra você, ore para que Deus venha despertar aquela pessoa do mal que ela está cometendo, porque certamente há uma influência por trás disso. A gente tem que enxergar as coisas como Cristo enxergava. Ele olhava além dos fariseus que confrontavam ele. Ele olhava as coisas com os olhos espirituais. Enxergue como Paulo enxerga quando a pena dele escreve Efésios 6. Que as nossas guerras não são contra a carne. Então, inimigos que serão derrotados não é o que os louvores aí alguns ensinam, não. Louvores não, algumas músicas gospel aí. Tá? Inimigos que serão derrotados não é o que algumas pregações rasas aí dizem, não. Que teu vizinho vai ver você prosperar e que... Esquece isso. Você não tem inimigo físico. Tá bom? Você pode ter pessoas que se opõem a você. Mas há uma influência maligna por trás disso. E ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas. E essas promessas mostram que todo império, potestade e força que opera para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, que é a morte. Então, como nós vimos 3 inimigos. Esses inimigos se opõem a Deus e ao seu povo, e aos seus planos. Enquanto estamos debaixo da natureza pecaminosa, somos acometidos, somos desafiados a enfrentar esses inimigos. Porém, a Bíblia nos garante que esses inimigos serão vencidos. A nossa carne, que eu falei que era o primeiro inimigo baseado na nossa revista do segundo trimestre, a nossa carne será vencida. 1 João 3,2, nós seremos como Cristo é. Nós seremos glorificados, nós seremos transformados, nós vamos vencer essa carne pecaminosa. O segundo inimigo que eu citei, que é o mundo, Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Porém, Jesus prometeu que nos tiraria desse mundo, em João 14, por exemplo. A Bíblia garante que esse mundo será transformado. 2 Pedro 3,7, a terra será purificada pelo fogo. É a renovação de todas as coisas que Paulo fala aos romanos, que a natureza aguarda a transformação de todas as coisas. Apocalipse 21 mostra novos céus e nova terra. Então nós vamos vencer esse mundo, esse sistema caído, corrompido, que a Bíblia chama em Apocalipse da grande Babilônia, o espírito da grande Babilônia, vai ser vencido. Tudo irá ser transformado e purificado. A igreja vencerá o diabo e seus demônios. Em Romanos 16:20, há uma promessa espetacular. Jesus diz que o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, debaixo dos pés da igreja. Nós vamos vencer Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, mostra que o diabo será lançado no lago de fogo. O inferno é escritório do diabo. Para de acreditar nesses falsos profetas, eu fui no inferno. Eu vi uma reunião do diabo no inferno. Mentira. O diabo será lançado futuramente no inferno para sofrer também eternamente. Então, ele será lançado no inferno. Nós venceremos o pecado e a consequência dele. 20, versículo 14. A morte e o inferno também foram lançados no lago de fogo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao versículo 26. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então Jesus fez uma promessa. Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É interessante a gente reparar que na Bíblia, as portas simbolizam autoridade e poder. Em Israel, a porta da cidade desempenhava um papel central, semelhantemente aos das prefeituras no mundo ocidental. Era ali sobre as portas que eram realizadas as transações importantes, os julgamentos. Então, por isso, as portas do inferno, as portas do Hades, representam o poder organizado da morte e de Satanás. Porém, Cristo venceu a morte, quebrando o seu domínio e libertando o seu povo. Ele destruiu as barreiras que aprisionavam os cativos. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é, o diabo.
e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então ele venceu a morte e quebrou, destruiu as barreiras. Cristo morreu para destruir os poderes de Satanás sobre aqueles que creem. 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo e para livrá-los do poder da morte. Apocalipse 1,18, ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. E com isso, ele nos dá vida eterna com Deus. João 17,3. Apocalipse 21:22. Em segundo lugar, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Então, hoje em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso nós devemos orar buscando ao Senhor proteção antes de sair de casa, para realizar qualquer tarefa, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Então, é claro que isso é essencial. É essencial que oremos a Deus em tudo, esperando e crendo na proteção divina. Também devemos fazer a nossa parte, estando vigilante, orando, buscando a segurança e o refúgio de Deus. Porém, a segurança divina não exime os cristãos de responsabilidade, mas aponta para a necessidade da dependência de Deus em tudo. Então, orar antes de tomar decisões ou iniciar atividade demonstram confiança no Senhor como nosso refúgio e fortaleza. Salmo 18, verso 2. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Agora, mesmo o Salmo 18, verso 2, mostrando isso, quando nós vamos para o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então lembra que mesmo com nossos esforços humanos, é Deus quem verdadeiramente guarda e protege. Isso indica a busca de equilíbrio. Ser prudente e planejar bem, mas também confiar na soberania de Deus para garantir a vitória e a segurança. E o terceiro subtópico mostra a abrangência da proteção de Deus. E como nós vimos, Deus é onipotente, ele tem todo o poder em suas mãos. Deus também é onipresente, ele não está preso ao tempo nem ao espaço, ele não está preso ao cronos. Então, nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nessa lição, né, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Então, a proteção divina é abrangente e ilimitada, cobrindo tanto as nossas vidas pessoais quanto a nossa família. Mas, no entanto, ela não é automática. Para experimentarmos essa proteção é necessário, vou dizer de novo, habitar no esconderijo do Altíssimo e também se revestir da armadura de Deus. Aí, voltando para o texto de Efésios 6, Paulo diz assim, Efésios 6,13, havendo feito tudo isso, ficai firmes. Então, a armadura espiritual também é necessário a firmeza daquele que a veste. E no versículo 18, que não está na leitura bíblica em classe, orando em todo o tempo. Então, aquele que veste essa armadura precisa ter uma vida de oração. Está firme e orando. Fala de constância e relacionamento. Então, é necessário constância, confiança, fé, relacionamento, orar em todo o tempo. Também é importante para a gente terminar, entender que embora Deus possa nos livrar das tribulações, Ele também nos protege no meio delas. Enquanto estamos no mundo, teremos aflições. Mas no meio delas, Deus nos livra, mostrando a sua presença em meio às dificuldades. Então, não estamos isentos das dificuldades. Agora, pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja é vencedora em Cristo Jesus. A conclusão diz que em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio.
nele estamos seguros e protegidos. Então essa lição fortalece a fé e segurança em nossos corações de que o Deus Todo-Poderoso cuida de nós e nos protege contra todos os males. Ainda que ele não nos impeça de enfrentá-los, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e nos disponibiliza armas espirituais para vencermos o adversário. Contudo, é necessário que entendamos que tais bênçãos estão disponíveis para aquele que o busca e se mantém fiel na sua palavra. Isto é, aquele que de fato habita no esconderijo do Altíssimo. Eu espero ter contribuído em mais essa lição. Deixe seus comentários, tá bom? Se você achou essa lição boa, se você gostou da nossa aula, se você quer deixar alguma dica, tá bom? E também te convido a assistir o próximo vídeo que nós vamos colocar. Todas as vezes que nós colocamos a lição, depois nós colocamos o vídeo do questionário desta lição, o questionário da lição da semana, para você botar no grupo da sua igreja e trabalhar isso nos seus alunos. Queridos, eu espero então, vamos entrar agora na contagem regressiva desse trimestre, e eu lhe aguardo se Jesus não voltar. Fique na paz, Deus abençoe sua vida.